Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vanessa e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a LDB, né? O que é a LDB? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei surge em 1996, através da lei de número 9.394. E esse é um tema muito importante para todos aqueles que são docentes, né? Porque é a lei que vai ditar os direitos e deveres na área de educação do Estado, da família, enfim, do Estado que eu falo do ente federativo, né? Como um todo. E ela sofreu várias alterações ao longo dos anos. E ela também é importante para que a gente entenda, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a gente entenda a relação com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que surgiu para detalhar as habilidades e competências que os alunos precisam ter na hora de aprendizagem, né? Assim como o PCN, por parâmetros de currículo nacional. E aí eu vou falar algumas alterações que surgiram e uma noção geral da LDB, tá? Para professores que vão tentar concurso ou que vão tentar emprego, né, em determinadas escolas, é cobrado, além do conhecimento na área específica, o conhecimento da LDB, tá? A LDB, como eu falei, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pode ser representada por LDB ou LDBN, tá? E aí, a LDB tem 92 artigos, dividido em 9 títulos, tá? A primeira parte é a educação, depois os princípios e fins da educação nacional, posteriormente, direito à educação e dever de educar, organização da educação nacional, depois vem os níveis e modalidades da educação e ensino, que aí são divididos em alguns capítulos, profissionais da educação, a parte de recursos financeiros, disposições gerais e disposições transitórias, tá? Dentro das situações. Então, nós temos alguns princípios na LDB. Dentre esses princípios, eles são 14, tá? Dentre eles, nós temos igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Então, o Estado precisa garantir o acesso de todo aluno, de todo cidadão à escola. E de maneira igualitária. Ele tem que oferecer acesso e também possibilidade para que esse aluno permaneça na escola, né? Por exemplo, às vezes a criança frequenta a escola, mas não tem o que comer em casa. Então, ela tem a merenda, ela tem o almoço, ela tem o jantar, dependendo do turno que a pessoa estude, né? Então, a escola tem que oferecer as refeições, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, pensamento, arte e saber. Então, o ensino tem que ser livre, né? Tem que ser pautado na liberdade, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, eu posso ter escolas no estilo montessoriana, no estilo tradicional, no estilo, enfim, né? Então, assim como nós temos escolas públicas, nós temos as escolas privadas. E aí elas têm liberdade de escolher a concepção pedagógica. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, respeitar o próximo. Né? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Nós temos diversas escolas públicas e privadas aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O que são os estabelecimentos oficiais? São as escolas públicas, são as escolas que são administradas pelo Estado. Não pode ter nenhum tipo de cobrança nessas escolas, tá? Ajuda escolar, enfim, caixa escolar, não pode. Valorização do profissional da educação escolar através de capacitação, gestão democrática do ensino público. Por exemplo, nós temos os conselhos nacionais, Conselho Nacional de Educação. Dentro das escolas, você tem um grupo que vai representar os pais, os professores, os alunos, tá? E os funcionários. Garantia de padrão de qualidade, não adianta eu oferecer um ensino público se ele não for de qualidade, e aí você tem vários métodos de avaliação. Nós temos o SAEB no Rio de Janeiro, antigamente era outro nome, nós temos outras situações, e aí tem que ter a transparência.
Ou seja, é necessário que haja essa avaliação e que haja a divulgação desse resultado, mas sem mostrar o resultado individual de cada aluno, porque isso é chamado informação sensível. É necessário que seja divulgado o resultado de rendimento, por exemplo, de uma escola, ou de um estado, ou de um município, ou federal, mas sem dizer o nome de ninguém, tá? Porque isso é questão de informação sensível e proteger o aluno, proteger o indivíduo. A gente precisa ter a valorização da experiência extraescolar, ou seja, o aluno ele não aprende só na escola, ele não vem como um papel em branco, ele tem a convivência familiar, ele tem a convivência com pessoas na comunidade de onde ele veio, ele tem convivência com colegas, e isso tudo são experiências que ele traz para a sala de aula, então é necessário valorizar isso. A gente vai agregar, tá? Um ensino pautado num conteúdo, porém o aluno vem com essa experiência, e é importante fazer essa relação entre o que ele tem na vida real e o que ele vai ver na escola. Então, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Então, a LDB é pautada na educação, no trabalho e na parte social, tá? É necessário considerar a diversidade étnico-racial. Então, dentre uma das questões que foi adicionada, é trabalhar a parte de educação indígena e de educação quilombola, por exemplo, tá? Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Por exemplo, muitas pessoas, por questões financeiras, sociais, precisam deixar a escola antes de terminar o ensino médio para começar a trabalhar, por um mercado de trabalho, por uma necessidade, né, financeira e social. E aí, muitos anos depois, ela quer voltar a estudar. Então, o governo, o Estado, precisa garantir que haja escola para essa pessoa. E aí você tem o que a gente chama de educação de jovens e adultos, tanto no ensino fundamental 2 como no ensino médio, né? É necessário o respeito do direito à educação humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, é necessário haver essa inclusão, né, desses alunos com esses tipos de deficiência. Nós temos o INES, Instituto Nacional de Escola Surdo-Muda, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos o Instituto Benjamin Constant também no Rio de Janeiro, que também é para alunos com baixa visão ou cegos, que surgiram ali na época do Império, né? Mas a ideia é espalhar isso por todo o Brasil. Garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão de educação. Esse princípio foi incluído em 2024, então a gente vai ver que a LDB passou por diversas modificações, alterações e inclusões, né? Então, principalmente a gente vai focar nisso, nesse vídeo, tá? E aí, nós temos os deveres do Estado com a educação, tá? Então, o que é dever do Estado? O Estado deve oferecer educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos. Ah, mas eu tenho um filho de 3 anos. Você pode colocar ele na creche, porém essa idade não é obrigatório matricular o filho na escola. A partir dos 4 anos é obrigado a matricular esse aluno. Aos 4 anos ele está na pré-escola. A partir dos 5 anos ele entra na educação fundamental e vai dos 15 aos 17 no ensino médio. Então a gente tem pré-escola, que é educação infantil a crianças até 5 anos de idade. Educação fundamental, que aí a gente tem a Fundamental 1, Fundamental 2, que antigamente se chamava primário e ginásio, né? E posteriormente nós temos o ensino médio, que antigamente era chamado de segundo grau, né? Então, mas a criança é obrigada a estar matriculada na escola dos 4 anos aos 17. Isso para a criança que está na idade correta, né, na escola. É necessário também atendimento educacional especializado gratuito para alunos que tenham deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, tá? E esse tipo de acesso, né, esse atendimento especializado, ele vai passar por todos os níveis de educação, por todas as etapas e modalidades. Então, desde a educação infantil a educação, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, né? Não é muito comum a gente ver isso no ensino superior, mas principalmente na educação básica, que vai dos 4 aos 17 anos, tem que ter, tá? É imprescindível acesso público e gratuito no ensino fundamental e médio
e para todos que não concluíram na idade própria, como eu falei anteriormente, né? Às vezes eu posso ter um adulto que parou no 6º ano e quer voltar a estudar, então ele vai ter um EJA. Eu tenho uma pessoa que parou no 2º ano do ensino médio, vai fazer o EJA também, tá? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. O que isso quer dizer? O ensino básico, que vai até os 17 anos, que é quando ele termina o 3º ano do ensino médio, é obrigatório ser ofertado a todos. Todo cidadão brasileiro tem direito a esse ensino. A partir do ensino superior, isso daí o acesso ao ensino superior vai ser de acordo com a capacidade de cada aluno, porque ele vai passar por uma prova. No caso do Enem, né? Ele passando na prova do Enem, ele vai estar apto a estudar naquele curso de graduação que ele escolheu, mas ele tem que passar na prova, né? Não existe o acesso sem que ele tenha feito essa prova, tá? É necessário ofertar ensino noturno regular adequado às condições do educando. E aí no ensino noturno nós temos 2 tipos. Nós temos o ensino noturno regular, que é para aquele aluno que trabalha durante o dia, estudar à noite. E nós temos também o ensino de jovens e adultos, o EJA, na parte noturna também, tá? Então, como eu falei, oferecer educação de regular para jovens e adultos, com uma modalidade adequada às suas necessidades e disponibilidade, tá? A gente tem que ter atendimento ao educando em todas as etapas e é necessário que haja programas suplementares. O que é programa suplementar? Como eu falei lá no início, né? Um aluno frequenta a escola, mas ele não tem alimento em casa. Então, a escola tem que oferecer merenda, tem que oferecer almoço, janta, café da manhã, tá? Ou de jejum. Então, existe o PNAE, Programa Nacional de Alimento, que é uma verba que o governo destina para cada escola de acordo com a quantidade de alunos. Então, tem um valor fixo que cada escola vai gastar na alimentação com cada aluno, e aí tem um cálculo, e aí de acordo proporcional com a quantidade de alunos que tem na escola, aquela escola vai receber aquela verba. Nós temos o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que há várias editoras e os docentes, vocês devem ter isso, né? Tem que escolher uma editora para poder escolher qual vai ser o livro didático nos próximos 4 anos. Nós temos também programa de transporte. Às vezes o aluno mora na área rural e a escola é mais de 20 quilômetros da área, então é necessário ter um ônibus que busque ele, né? E nem sempre pode ser um ônibus, pode ser que seja um barco. Você imagina uma criança que mora na Amazônia, né? E ela tem que pegar um barco para ir para a escola. Então, nesse caso, vai ser ofertado um barco para que leve ela até a escola. Ou então assistência à saúde. Um aluno ficou doente, vai ter que ficar 6 meses internado. Então, tem que ter um professor itinerante, um professor que é chamado de saúde hospitalar em alguns lugares, que vá até esse local onde ele está internado para dar aula para esse aluno. Ou então, ele está com uma doença que ele vai ter que ficar 5 meses em casa, não pode sair para ir para a escola. Então, tem que ter alguém disponível para ir na casa dele durante esse período para ensinar, tá? Então, assim, a educação, ela é direito de todos, tá? É um direito que não pode ser retirado de ninguém, tá bom? A gente tem os padrões mínimos de qualidade de ensino, a gente tem uma quantidade mínima de carga horária anual que cada aluno tem que ter, né, para cumprir cada etapa do ensino, de cada modalidade, fundamental, médio e superior e pré-escola, né? E tem que ter vaga na educação infantil para todas as crianças, é obrigatório. Então, assim, se uma criança tem 4 anos e essa vaga tem que ser perto de onde ela mora. Eu tenho uma criança de 4 anos e o pai vai matriculá-la na escola, que é do lado da casa dela, e a escola fala que não tem vaga, e o sistema envia essa criança para estudar a 20 quilômetros da casa dela, né? Ela tem direito a estudar do lado da casa dela. Então, o pai pode procurar o Ministério Público, vai ser enviada uma notificação judicial para o órgão responsável daquele segmento, no caso aí 4 anos seria prefeitura, né? E a prefeitura não é a direção, é a prefeitura, né? O órgão municipal vai ter que dar um jeito de abrir uma vaga para essa criança. Então, é necessário fazer
o censo, né, da quantidade de crianças que nasceu, da quantidade de vagas disponíveis, da quantidade de vagas de crianças que existem em determinada região, para que se abra a quantidade de vagas necessária para que essas crianças tenham acesso à escola, tá? Então, qualquer pessoa que veja uma criança fora da escola que não tenha vaga, pode denunciar isso, porque tem que ter uma vaga, tá? É necessário também a alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura da criança ao longo da educação básica, tá? Para que a criança se torne um cidadão independente, que ela possa ser crítica, que ela possa, né, lutar pelos seus direitos e deveres. Isso aí foi adicionado pela Lei 14.407 em 2022. Foi adicionado também em 2023, através da Lei 14.533, a educação digital. Então, assim, é garantido a todo aluno a conectividade em todas as instituições públicas de educação básica e superior. Então, conectividade à internet com alta velocidade, tá? E ela tem que ser adequada para o uso pedagógico e desenvolvimento de competências voltadas para o letramento digital de jovens e adultos, inclusive professores, né? Criação de conteúdos digitais, comunicação, colaboração, segurança e resolução de problemas. Isso aqui também garante que o professor tenha acesso à internet e conectividade de alta qualidade para poder também preparar suas aulas, né, diferenciadas, não ser só uma aula tradicional, né, que ele possa pesquisar aplicativos, sites, atividades interativas para deixar sua aula mais interessante e mais tecnológica, né? E do aspecto da organização da educação nacional, existe uma separação, né? A gente tem governo federal, estadual e municipal, né? A LDB, ela vai reger sobre as 3 esferas, né? Mas algumas coisas são importantes serem ressaltadas. Por exemplo, no geral, a educação básica e fundamental fica a critério do município, tá? Do prefeito, a responsabilidade de abrir vagas, ofertar vagas, garantir permanência na escola, qualidade, enfim. Em relação ao ensino médio, a incumbência fica com o Estado, ou seja, o governador. A incumbência de abrir escolas de educação de ensino médio, né? Bem como permanência e qualidade. E a de ensino superior são as escolas que a gente chama de institutos federais, que aí existe um processo seletivo para se participar dessa escola, né? E aí essas escolas podem ser com curso técnico ou não. Sua grande maioria são escolas com a modalidade de ter um curso técnico junto do ensino médio, tá? Normalmente no contraturno do aluno, né? Ele estuda o ensino tradicional num turno e faz o técnico no outro, tá? É importante a gente ressaltar também da Lei 14.164 de 2021, que fala da prevenção contra a mulher, que foi uma lei que vem em paralelo com a Lei da Maria da Penha, que é a Lei 11.340, tá? E ela também instituiu a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Então, assim, a gente tem a Semana contra a Depressão, alguns temas são trabalhados, né, pelo Projeto Político-Pedagógico da Escola, o PPP, mas alguns como esses aqui são sugeridos na LDB. Tá? Houve a inclusão da educação bilíngue de surdos também na mesma lei 14.191 de 2021, né? Ela é um capítulo especial na LDB no artigo 5º-A, que aponta a mudança que deve ocorrer em todas as fases de ensino, desde a educação básica até o nível superior, tá? Na LDB de 2022, a gente tem uma mudança na questão da alfabetização, né? Dentre os direitos garantidos pelo Estado pela criança, é a alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, tá? Em 2023, nós temos atualizações, né? No Programa Nacional de Educação Digital, que era algo que nós não tínhamos antigamente, né? Que entra essa parte da educação digital. Nós temos a ideia dos fóruns de conselhos escolares. Esses conselhos escolares é o que eu falei anteriormente,
formado por um representante de pais, representante de aluno, representante de professores, né? E a comunidade escolar, para decidir sobre questões da escola, tá? A Lei 14.685 de 2023 também vai determinar sobre a divulgação da lista de espera por vagas em estabelecimentos de estudo. Como eu falei, a partir de 4 anos, as crianças são obrigadas a frequentar a escola. Então, se falta vaga, é necessário que haja uma divulgação transparente, falando por que não há vaga, ou então quantas vagas tem, quantos estão na fila de espera, qual foi o critério, quem está na fila de espera, qual é a posição, então tem que ser transparente, tá? Pela Lei 14.645 de 2023, desculpa, também houve uma mudança na parte de educação profissional técnica de nível médio, né? Em relação à LDB, em 2024, nós temos a Lei 14.862, que permite que os professores usem veículos de transporte escolar quando tiver assento vago. Então, por exemplo, vamos imaginar um professor que dá aula na área rural, né? E aí tem um ônibus que passa buscando os alunos para a escola. E esse professor também mora na área rural. Se esse ônibus que transporta os alunos tem vaga sobrando e o professor está no caminho, ele tem direito a utilizar esse ônibus, né? Ficar no assento vago para ir para a escola, tá? Em 2024 também nós temos a Lei 14.945, que define que a carga mínima anual, né? Precisa ser de 1.400 horas. E isso vai ser aumentado gradualmente, tá? Nós temos também a Lei 14.952 de 2024, que permite que os alunos que estejam doentes, né, eles tenham assegurado um regime escolar especial, como eu falei, um professor que vai até o hospital ou um professor que vai até a sua residência para que ele tenha a educação continuada, tá? Uma outra coisa também que é importante também falar é que alunos que, por conta, algumas escolas, algumas instituições têm aula aos sábados, então aquele aluno que tem uma religião que aos sábados deve ser guardada, não pode, de acordo com a sua crença, né, não pode ter atividades, esse aluno tem direito, né, caso alguma avaliação, algum trabalho seja passado nesse sábado letivo, de fazer essa avaliação em outro dia, sem nenhum problema para ele, sem nenhum custo, né? Se ele tem uma religião que sábado ele não pode ter aula, então se eu sou um professor e eu passei um trabalho naquele sábado, esse aluno tem direito a fazer essa atividade depois, e sem nenhuma oneração ao aluno, sem problema nenhum para ele, tá? Então isso é assegurado, tá? Então isso é muito importante, ok? É importante também a transparência na prestação de contas, na prestação da qualidade de ensino, tá? Algo que veio também é que o aluno especial ele tem direito a um professor especializado ou com curso na área de educação especial para acompanhá-lo de acordo com sua necessidade na sala de aula ou fora do horário da sala de aula, nos atendimentos no contraturno, pelo menos 2 vezes na semana. Então, vamos supor que eu tenho um aluno que seja do espectro autista, seja TEA, e ele precisa de um acompanhante. Então, ele tem direito a esse acompanhante na educação, inclusive no ensino superior. E vamos supor que ele tem direito, na verdade, supor não, ele tem direito a ter aula no contraturno pelo menos 2 vezes na semana com uma pessoa que tem especialidade nessa área para ajudá-lo no aprendizado, tá? Isso também é garantido pela lei, ok? E é importante também lembrar a questão da frequência. Como eu falei, é necessário que o governo, que o Estado, né? Não falo governo, não estou falando governo estadual, estou falando o governo que regimenta, né? O Estado, com letra maiúscula, responsável, né? A esfera como um todo. Ela é responsável pela permanência do aluno na escola. Então, esse aluno não pode ter mais do que 30% de falta. Se ele tem uma porcentagem maior que 30% de falta, a direção da escola é obrigada a avisar ao conselho tutelar que aquele aluno está faltando. Antigamente, na LDB,
isso só acontecia com 50% de frequência. Então, isso diminuiu o tempo, né? E isso é uma maneira de pressionar também a família, porque além de ser dever da escola garantir a educação, é dever dos pais também a permanência, a matrícula e a permanência desse aluno na escola, tá? É importante também lembrar que a educação superior, ela deve ser disponibilizada, mas ela não é obrigatória, tá? O ensino superior já não é obrigatório, faz quem quer, né? Diante dos métodos avaliativos, como o Enem, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, tá? Houve um aumento também da rigidez, né, com questão de cursos de graduação à distância, né? É necessário uma quantidade mínima de aulas presenciais, né? Por exemplo, no caso do curso de medicina, ele tem que ter 75% da carga horária, né, presencial obrigatória. E isso também se estende para o curso de enfermagem, farmácia e fisioterapia, tá? Qual é o dever? Né? O dever é da família e do Estado de matricular essa criança de 4 anos na escola e mantê-la ali até os 17. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? É o pleno desenvolvimento da pessoa para a sua cidadania e qualificação para o trabalho, tá bom? A LDB é pautada na igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade do ensino público, valorização do profissional de educação, diversidade étnico-racial, direito à aprendizagem ao longo da vida, tá? É dever do Estado e da família assegurar o direito do aluno a estudar. Isso é um direito subjetivo, ou seja, ninguém pode tirar esse direito de ninguém. Todo mundo tem o direito de estudar. Nem os próprios pais podem tirar esse direito do aluno, porque é dever do pai matricular essa criança na escola, tá? E aí nós temos algumas modalidades também, né? A gente tem educação profissional, a gente tem educação especial, ensino médio, educação infantil e ensino fundamental, tá? Nós temos adaptações para comunidades indígenas, rurais e quilombolas, ok? Assim, eu quis nesse vídeo falar de uma maneira bem sucinta, né? De algumas alterações que ocorreram na LDB. É claro que a LDB é muito mais extensa do que isso, mas é importante que vocês estejam atentos a essas modificações, até mesmo para poder correr atrás dos direitos e deveres, né, de cada um como docente, ou também para poder cobrar, né, das instituições responsáveis por cada situação, bem como também para auxiliar quando vocês forem tentar um concurso ou for tentar algum emprego, né? Porque a LDB sempre é cobrada de todos nós docentes. Então, é necessário que nós estejamos sempre nos atualizando em relação a isso, né? E como é uma lei de 1996, muita coisa de lá para cá foi se alterando, né? E demorou para que ela fosse fundamentada, né? Se você parar para pensar, levou ainda alguns anos, né? Demorou um pouco. Então, é sempre importante que a gente esteja atualizado em relação a isso. E isso, às vezes, nos ajuda a entender também certas coisas da BNCC. Por exemplo, vocês viram que surgiu agora a obrigatoriedade da educação digital. E dentro das habilidades e competências da BNCC, uma delas é de temas transversais, nós temos o pensamento computacional, né, que está entrelaçado com essa parte da LDB de educação digital, por exemplo. Então, por isso é importante o entendimento da LDB, dos direitos e deveres, né? Não é gravar a lei, mas a gente entender a lei, né, para que a gente possa fazer a relação dela com outras áreas. Por exemplo, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa coisa que eu falei, por exemplo, que o município fica responsável pela educação infantil e ensino fundamental, o Estado fica responsável pelo ensino médio. Então, é importante que a gente saiba dessas situações, entende? Então é isso. Agradeço a quem assistiu, espero ter ajudado, ok? Obrigada.